Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui invadindo o Instagram do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. Meu nome é Isadora Nascimento, sou uma pessoa com deficiência visual, uma mulher negra, e o assunto de hoje é violência, mulheres negras, capacitismo, tudo unido em um único tema: solidão da mulher negra com deficiência. Bora? Vou esperar a Fernanda entrar. Mayra. Fê já tá aqui. Aguardar a solicitação. Bora começar. Oi! Oi, e tá escuro de novo. Sério, bicha? Ainda quer me derrubar. Ai, meu Deus! Quer tentar de Deixa novo? eu ver. Vamos ver como é que fica no notebook. Peraí que eu tô olhando pro celular e tô olhando pro note ao mesmo tempo. É É que dá um tecnológico. delay, né? Aham. Eu tô numa penumbra, mas dá pra me ver. Ah, Vou vamos. acender mais uma luz, peraí. Não adiantou muito. Ah, nem. Mas dá pra me ver, só tá escuro. Meio escuro, assim. Esse Instagram tá trolando a gente. Tá, ele quer me derrubar, tá dizendo. Não, aquele dia eu entrei e saí várias vezes e ficou igual. Então acho que não adianta, né? Mas deu uma clareada significativa. É que agora eu Ah, olhando no notebook melhorou. top. Ainda bem. Tá bom. Você me vê direitinho? Tô com. Sim, tá ótima. Então, Tô vendo teu batom. tô bem batonzada hoje. Tá centralizada. Tá ótima. Bora lá. Gente, hoje eu falei já, tô invadindo aqui o Instagram do movimento. A Fernanda, ela é minha convidada para a gente conversar sobre solidão da mulher negra. Me descrevendo rapidamente, eu sou uma mulher negra, estou usando o cabelo liso, solto, com um arquinho preto. Atrás de mim tem um armário branco. Eu também estou de batom vermelho e uso um fone de ouvido branco. Aí, se você pudesse descrever, Fê. Uhum. Eu tô com uma camiseta branca. O meu cabelo é cacheado acima do ombro, tá com uma franja pelo lado, tem umas mechas loiras e eu tô com um batom roxo, cor de vinho, uma coisa mais ou menos assim. Atrás de mim tem uns quadros numa parede, uma outra parede com um tecido floreado. Beleza. Então, queria que, para começar, você. Eu vou ter que me apresentar também, porque aqui não é todo mundo que me conhece. Então, eu sou Isadora, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu nasci com baixa visão. Eu sou feminista, assim como Fernanda, sou ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Minha formação é o direito, e aí a gente está aí nas redes sociais também produzindo conteúdo relacionado à deficiência. Aí, se você puder contar um pouquinho sobre você também, Fê. Nossa, sim. Então, sou a Fernanda, eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou assistente social, trabalho na área. Também sou ativista, militante pelos direitos. Comecei, né, na questão do direito das pessoas com deficiência. Hoje, um trabalho assim mais. O ativismo mais voltado, né, para os direitos das mulheres, né, de nós mulheres com deficiência. Faço parte do coletivo feminista Helen Keller, junto com a Isadora, e faço parte de outras, caminho por outros espaços também, digamos assim. Estamos em todos os lugares. Uhum.
Literalmente, quando menos esperar, a gente tá não ali. é? Então, quando me chamaram para pensar uma live aqui para o movimento, eu quis muito trazer essa questão da solidão da mulher negra com deficiência, porque é um assunto pouco abordado, né? Dentro das pautas da própria deficiência e menos ainda em relação ao movimento negro. A gente sabe que a mulher negra, ela é sim acometida aí por muitas formas de discriminação, e uma delas, né, é essa questão que influencia na solidão, essa, essa rejeição, né, e eu acho que as mulheres com deficiência, elas sofrem ainda mais, né. Eu queria te perguntar, como você entende essa solidão da mulher negra com deficiência enquanto mulher negra com deficiência, né? A gente já conversou, né, Isa, sobre isso e o quanto eles tentam desvincular, né, uma uma questão da outra, né? A questão da raça, a questão de sermos negras com termos uma deficiência, né? Como se ora fôssemos uma coisa, ora fôssemos somente outra, né? E não tem como falar dessas duas questões sem falar, né, da questão da intersecção, né, de todos esses marcadores que compõem, né, Isa, o nosso corpo, a nossa identidade, né? E o quanto isso reverbera na nossa vida cotidiana, nas nossas relações, nesse sentido, né, dessa solidão, desse distanciamento, dessa invisibilidade, né? Porque é algo que é muito. É a primeira vez assim que eu falo sobre isso. A gente conversa entre amigas e tal, mas quando a gente para e fica pensando, né, o quanto nós somos preteridas, eu acho que são diversas questões que vão dando conta dessa situação, né, de ser uma mulher negra e ter uma deficiência, ou ter uma deficiência sendo uma mulher negra, porque uma caminha junto com a outra, anda junto com a outra. Não sei o que eu falo tanto caminha, só nem caminho, mas tudo bem. E o Foi mal, caminho eu ri com entrou hoje na respeito. minha boca. Uhum. Só entrou hoje no meu vocabulário caminho. Mas, assim, essa questão de tu ser preterida, de tu ser invisibilizada, enquanto, assim, dentro da sociedade, enquanto direito, enquanto nossos direitos que nós temos, é uma situação à parte. Agora, quando a gente passa a ser não notada, desvalidada enquanto mulher, é uma situação muito que muda totalmente, né? É uma sensação muito diferente, é uma situação dolorosa, é exatamente isso, né? A sensação de solidão, de estranhamento, né? Frente às demais mulheres, o que está acontecendo? O Sim, porquê disso acontecer, né, Isa? São muitos questionamentos, são muitas perguntas, né, que vem na nossa cabeça e muitos porquês, né? sim. A mim me remete sempre a isso, sabe? Dos porquês. Porque por mais que a gente que tenha uma construção, né, feminista e de igualdade e de identidade com as demais minorias, tu vê que as demais pessoas não vivenciam isso, sabe? E vê tu até mesmo ridicularizada frente a demais mulheres é muito doloroso, na verdade. Com certeza, Bastante. com certeza. É, falar sobre isso, sobre esse assunto, dói. Não é algo confortável, não. Mas é algo que precisa ser colocado em pauta, né? Porque acontece e muito a questão de sermos preteridas por sermos mulheres com deficiência e mulheres negras. A questão da solidão da mulher negra, para quem não sabe, assim, né? Ela se dá
Porque as mulheres negras, elas estão aí na base da pirâmide, né? Que a gente fala. Nós não somos escolhidas nem pelos homens brancos, nem pelos homens negros. Os homens brancos, eles muitas vezes nos procuram só por questões físicas, então aquela coisa da mulata exportação, o corpão, a mulher brasileira, e os homens negros, eles, sim, às vezes nos procuram para isso também, mas eles acabam preferindo as mulheres brancas para a questão de terem um avanço, né, para que eles subam aí em questão de status, né, questão de... Uma validação, né, Isa? Uma Exatamente, validação social. exatamente. Então as A mulheres... ascensão, né? É quando o homem dá certo, porque o homem negro dá certo, é porque conseguiu uma mulher branca, né? Exatamente. A gente é vista como algo que tem que ser escondido, né? Algo que tem que ser velado ou como objeto também, né? Sim. E nesse sentido, né, dessa não validação e de ser um objeto, dessa objetificação, a gente também, quando a gente fala, né, que é feminista, a gente também entende que se é um desejo da mulher e esse encontro puramente físico, sexual, tá tudo bem. São questões, né, Isa, é uma questão de escolha total. Mas quando não tem outra possibilidade, não se abre outra janela, a não ser essa, é que alguma coisa está muito errada, né? Com certeza. Hoje eu estava assistindo alguns relatos assim, né, de mulheres falando sobre essa questão da solidão e sempre vem muitos exemplos de situações na escola, situações de discriminação, festa junina, que é uma coisa que sempre tem, né, e elas não são escolhidas. Já aconteceu isso comigo milhões de vezes, assim, de sobrar porque ninguém queria fazer par comigo, ou então, já aconteceu comigo também de estar com. E aí, gente, essa questão do preconceito, da objetificação, ela tá inerente à deficiência. Homens com deficiência muitas vezes também são preconceituosos nesse sentido. E aí, já aconteceu comigo de eu conversar com um rapaz com deficiência há muito tempo atrás, e aí ele, depois que soube que eu era negra, ficou tipo assim: nossa. Ah, então Hum, seu corpo não sei o quê, sabe assim, porque já é uhum. padrão essa questão de Uma objetificar a construção mulher. social, né? Exatamente, exatamente. E a gente se sente desconfortável, né? Eu tava pensando também sobre as deficiências que são menos aparentes. A baixa visão, ela acontece muito isso, né? Quando eu não tô de bengala e tô andando de braço dado com uma amiga na rua, o comentário machista de, sabe assim, aqueles gritos que a gente escuta na rua, Uhum. ele vem. Agora, quando eu tô de bengala, que não tem nada, acabou. Meu corpo, ele é só deficiência, né? Eu queria te perguntar se isso acontece com você, assim, como é, você encara essa questão, né, da interseccionalidade da raça e da deficiência na sua vida, como é encarada pelas pessoas. Agora, quando tu começou a falar da questão da solidão, desde a escola e tal, eu me lembrei de quando eu estava no colégio, ainda no primeiro grau, agora é ensino fundamental, é que eu sou velha. E eu Ah, tinha uma amiga, a Mayra, e eu lembro, e hoje eu encontrei ela agora, depois de, sei lá, mais de 20 anos, e mais de 25 anos a gente se reencontrou. E a gente andava sempre junto, e a Mayra é uma mulher negra. E nós estávamos sempre sozinhas, nós duas. Ninguém se aproximava de nós. E aí, agora que começou a falar, eu me lembrei
E eu me lembro que os guris faziam brincadeiras com a gente, de que a gente andava junto, porque a gente, ai, Fernanda Montenegro, fazia umas brincadeiras assim, sabe? Não era bullying na época, a gente falava assim, ficar tirando sarro, incomodando, sabe? E porque eu tava sempre, eu e a Mari estávamos sempre juntas. E depois, no segundo grau, também era eu e mais outras duas amigas negras que a gente só andávamos nós duas juntas, sabe? E é muito engraçado, sabe? Como a gente vai percebendo esse tipo de situação quando tu falou dessa solidão e que nem tu comentou, né, de estar na rua, de ser vista, ser olhada e tal. Que nem quando as mulheres falam, né, ai, ficam mexendo, ficam assoviando. Não tem isso com a gente. Nos é negada todas nossas identidades nos são negadas, né? Tanto em sermos mulheres negras, tanto em sermos assim, basicamente mulheres, né, Isa? Com certeza. Nos é negado nesse momento, né? E quando há um olhar, é aquele olhar puramente assim, hostil, ou até da curiosidade, né? Eu sou uma mulher com deficiência física, eu uso cadeira de rodas, eu tenho distrofia muscular, então tem aquela coisa da curiosidade, né? Aí como será que é? Ou então, se tu tá com alguém, já fica aquela coisa também de estigmar aquela pessoa como sendo uma pessoa muito bacana, né? Muito Uhum. surpreendente do que tá contigo também. Então, são diversas questões, assim, que são bem dolorosas, né? E a gente tem que estar com a saúde mental mega em dia para não surtar ou não avançar na cara de alguém, né? Com certeza. São Quer falar? Eu te cortei. Não, pode falar. Não, é porque eu tava aqui, cabeça fervendo de tudo que você estava falando, né? Duas coisas que eu queria pontuar. Uma é essa questão de acontecer muito de mulheres negras andarem juntas, né? Por causa dessa identificação. Porque eu acredito Uhum, que toda mulher negra, ela é pautada pelo preconceito, ou por situações que já aconteceram na vida dela mesmo, ou também por falta de se sentir representada nos espaços. Eu sempre fui a única negra com deficiência nos lugares onde eu passei. No ensino fundamental, na minha sala, eu era a única mulher negra, única. No ensino médio já tinha outros alunos, mas aí, negra com deficiência, eu era a única. E na faculdade também, na minha sala, eu era a única pessoa negra com deficiência. Mas, ao longo da vida, eu acabei também me identificando com outras pessoas que fazem parte de minorias. Então, eu tenho amizades uhum. LGBTQIA+, eu tenho outras amigas negras, e aí, à medida que eu fui crescendo e me reconhecendo como mulher, como pessoa com deficiência e tal, as minhas amizades com outras minorias aumentaram, por incrível que pareça. E outra coisa que eu queria falar também é sobre isso que você falou, sobre a questão da pessoa com deficiência, às vezes ser vista em um relacionamento, tipo, o parceiro ou parceira dela tá fazendo um favor, ou que bom que ela tá com aquela pessoa. Isso perpetua violências, né? Muito especialmente a violência psicológica, né, Isa? Que é que é aquela que a gente acaba se colocando muitas vezes nesse lugar por conta de algumas especificidades, né, de algumas deficiências que há essa necessidade do cuidado, né, e muitas vezes o algoz é o cuidador, né? Sim, E isso é muito complicado. E, e tu saber que tu vive ou tu te mantém viva a partir do cuidado daquele agressor, ou tu também não tem como te manter,
Ou o que é pior, né? É a dependência emocional, né, Isa? Porque o perfil do abusador, e eu tenho lido muito assim sobre isso, pesquisado bastante, o quanto o perfil do abusador, esse perfil é um perfil muito repetitivo, né? Se tu for ver situações de abuso, são muito parecidos entre as mulheres, tanto o abuso, tanto a questão mental, que ele trabalha em ti, assim, de forma a te condicionar a perpetuar aquela relação, tanto a questão financeira também, que ele te faz muitas vezes acreditar que tu tem obrigação de manter ele, porque, né? Porque a sociedade trabalha contra nós, né? A sociedade diz para nós o tempo inteiro que esse não é o nosso lugar não é na escola, não é na faculdade, não é no mercado de trabalho, nosso lugar não é na televisão, porque a gente também não se reconhece, né? Quando nós somos tensos, nosso lugar também não existe, porque a gente também não se reconhece em brinquedos, em livros, nesse tipo de coisa. E aí tem uma pessoa que te reconhece, sabe? E aí, como é difícil de tu te desvencilhar disso? Porque a vida inteira te foi negado, né? Muitas vezes, esse lugar de ser amada, de ser cuidada, mas não só o cuidado de atividades da vida diária, o cuidado aquele de ter um parceiro, uma parceira, no caso, né? E essa situação do abuso, esse perfil do abusador, ele é muito presente, infelizmente, junto às mulheres com deficiência, né, Isa? E aí, quando a gente fala de um perfil de uma mulher negra com deficiência, não tem como essa situação não se colocar como uma situação agravada. Porque a gente está falando de uma população que está na base da pirâmide, né, como tu disse, ou seja, normalmente são mulheres que tiveram ainda menos condições, a gente sabe, né, Isa, que nós somos Uhum. privilegiadas, né, de termos conseguido estudar, concluir escolaridade, de ter uma rede de amigos, uma rede familiar, a gente fez a faculdade, nos formamos, mas a gente tem total noção de que nós somos privilegiados, nós somos a minoria da minoria, né? Com Então a gente também certeza. não pode deixar de levar isso em conta, tanto que menos de 1% de pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho formal. Então, onde estão essas mulheres, né? Onde estão essas pessoas? A gente está muitas vezes na mão de algozes, em situações de violência muito grande, e, e a solidão, né, nos coloca nisso, na verdade. Eu Com não consigo certeza. perceber de outra forma. Tá tudo relacionado, né? Assim. E é muito complicado também porque não se questiona o perfil do companheiro da mulher com deficiência. É sempre a pessoa heroína ou herói, né? Assim, então, nunca vai se pensar que ele pode estar sendo o agente da violência ali. Então, às vezes acontece da pessoa com deficiência chegar até o hospital por estar sofrendo, né, algum tipo de violência física, né, ou também pelo cuidado, deixar de cuidar também é uma violência, né? Então, assim, Uhum. é o médico, é o profissional da saúde que não se refere à pessoa com deficiência para saber o que está acontecendo, vai se referir exatamente a quem está cometendo essa violência contra essa pessoa, porque não se desconfia. E também acontece da pessoa com deficiência, da mulher com deficiência, né? Igual você falou, que nós somos privilegiadas. A maioria dessas mulheres elas estão nas periferias. Então, assim, a dificuldade para denunciar ela ainda é muito maior, porque não tem condição. Às vezes, nas periferias, a acessibilidade. Se no centro da cidade é ruim, imagina nas periferias, a questão de acessibilidade nas ruas mesmo. Então, para se chegar até um local de denúncia ou condições também para poder fazer essa denúncia de casa, telefone, enfim, elas são muitas vezes inexistentes, né? Então, a violência ela vai se fortalecendo cada vez mais, né?
E eu estava lembrando agora de uma situação, dessa questão do abuso, né? Do relacionamento abusivo, que muitas vezes nós mulheres, né, a gente tem um perfil muito além do que o perfil daquele companheiro ou da companheira, mas a gente vai falar bem do companheiro mesmo, né, que é a grande maioria. Que a gente é o que é, são os dados que a gente tem de violência doméstica é do homem contra a mulher mesmo. Não dados de violência doméstica contra a mulher com deficiência, porque infelizmente nós não temos esses dados, né? Né? Quem Não sabe, somos né? quantificadas, né? Nós não. Como que a gente vai ser visibilizada, visualizada, né? Se a gente não consta nem no boletim de ocorrência, né, Isa? Como que a gente vai construir políticas específicas? Como que tu vai ir para uma casa-abrigo, para uma casa de apoio para mulheres vítimas de violência, para a rede de apoio, para um CRM, sabe, para a delegacia? A rede, infelizmente, é uma rede que não nos acolhe. É uma rede que não acolhe a diversidade de mulheres, sabe? Então, isso é bem preocupante. E o quanto a gente muitas vezes se coloca em situações de abuso por entender que a gente merece aquele tipo de pessoa, porque a vida inteira, né, a gente, nós mulheres com deficiência, nós mulheres negras, passamos a ouvir que a gente não tem lugar na sociedade, que o nosso lugar é um lugar subalterno. Então, é, é muito mais provável que a gente vai se colocar numa situação que repita esse tipo de padrão do que qualquer outra, né? De liberdade, de ser uma relação sadia, de ser algo saudável, que te faça feliz, que te traga, né, alegria e esse tipo de sentimento que é o que uma relação deve trazer, né? De Sim, cumplicidade. sim. É, eu tava conversando com meu namorado outro dia e tava falando pra ele assim que a gente, enquanto mulher negra com deficiência, a gente não é ensinada a se reconhecer para poder se fortalecer, porque a gente é ensinado que o nosso corpo é errado, que o nosso corpo ele é algo que tem que ser escondido, algo de que a gente tem que se envergonhar. Então, eu acho que o lugar da mulher negra, né, de se sentir representada, ele ainda é um pouco melhor do que o lugar da mulher negra com deficiência, porque a luta é para sermos reconhecidas enquanto mulheres, né? Sim. Não, com certeza. Porque até mesmo, né, Isa, a gente que milita no movimento de mulheres, de pessoas com deficiência, a gente percebe como é difícil nos reconhecer enquanto pessoas negras, né, enquanto mulheres negras, o quanto as pessoas não percebem que esses marcadores se somam. E tem sido, assim, bastante complicado que as pessoas ultrapassem também a questão de garantir acessibilidade, que nem a gente já viu, né, Isa? Garantir intérprete de Libras é dizer que acolhe a diversidade de mulheres negras, porque é importante, sim, entender que dentro da diversidade de mulheres negras tem a questão do colorismo, vão ter mulheres negras lésbicas, vão ter mulheres negras trans e vão ter mulheres com deficiência negras, sabe? Mas a gente não tem lugar em movimento algum, né? E como é complicado a gente se colocar e ultrapassar dentro do movimento essa questão, ver a questão da deficiência como direitos humanos, né? Como uma questão totalmente relacionada à questão de direitos humanos e não vista como normalmente é relacionada à saúde, porque ligam diretamente nossos corpos à doença, né? E aonde é que trata a doença, em que grupo que se trata a doença? No grupo da saúde. Então, em Sim. muitos movimentos nós não somos sequer lidas, né, aceitas e vistas e nem temos as nossas identidades respeitadas.
E aí, quando a gente pergunta sobre cadê essa abordagem da mulher negra com deficiência às próprias feministas negras, né, Fernanda? A gente vê que a Uhum. resposta ela tá resumida não, mas a gente está fazendo conteúdo com intérprete de Libras e está produzindo livros em braille. Isso não é o ponto. Aham. Não, não se trata só de Nossa. acessibilidade, né? Pegou, né? A gente tá tão adiantado, né, Isa? A gente tá lá adiante no discurso, nossa, brigando, batendo de frente com direto com a sociedade para ouvir algo desse tipo, sabe? Isso Sim. e o que me entristece nesse sentido é porque tu não tá ouvindo esse tipo de fala vindo de um grupo de direita, de extremistas, de fascistas. Não, tu tá ouvindo de um grupo do movimento social de base, sabe? Uhum. Que não preza nem o diálogo, né, Isa? Não é uma questão assim, nossa, nós temos que saber tudo, não. Ninguém precisa saber tudo, mas o diálogo se faz necessário. Não é tu achar que, falar de mulheres negras, o lugar de fala das mulheres negras é garantido com libras e audiodescrição nas imagens. Oi? Foi perguntado qual é o nosso lugar aí dentro? Não é só. Né? Lógico que a informação ela precisa chegar, é óbvio, a gente não está nem questionando Uhum. isso. É, Sim, mas, assim, mas é para o além buraco é mais disso, né, embaixo. Isa? Nossa, a nossa participação vai dar muito além disso. E aí a gente se dá de cara com o quê? Com a sociedade capacitista, né, Isa? Que o Uhum. pessoal é muito desconstruidão, é mega desconstruído, mas na verdade é um bando de capacitistas, sabe? E aí fala assim: nossa, que bom que você está aqui no movimento, que gracinha. É uma coisa muito Aham. Ai, que bom que angelical. tu tá, Fernanda. Que bom que a Fernanda veio. Ai, tu viu que a gente botou uma rampa só por causa de ti? Não, tá, quer dizer que Mandela brigou só por causa dele, não foi por causa de toda uma população, sabe? Tipo, querida, a rampa não é para mim, sabe? Isso é o mínimo que deveria ter. Senão não, não possibilitar nosso acesso é um apartheid também, né, Isa? Porque nos deixa fora de todos os espaços de decisão, de participação política, tudo. Sim. A Joyce Bert, ela fala que para você ser uma pessoa empoderada, você tem que empoderar outras tantas pessoas, né? Não é uma coisa individual. Então, assim, eu sempre falo, a nossa luta, ela não é uma. Nossa militância não é seletiva, sabe? Eu não estou representando só pessoas como eu que tiveram oportunidade de estudar e tal. A nossa responsabilidade ela é muito maior do que isso, né? Então a gente tem sim que fazer essas trocas, dialogar com os outros movimentos para que eles também entendam que o nosso lugar como força aí para enriquecer a luta, ele é importantíssimo, né? Ô, Isa, eu vou ler um comentário, Por tá? favor, a gente tá falando igual as Do Maritaca. Não, mas é que o pessoal tá entrando, batendo palminha, botando Ah, carinha, então mas tá. não tinha comentado. A Cris Kenny tá aqui conosco, a Lotenha, a Ai, Autista e gente. Mãe entrou. Aí o Ramon colocou assim: caramba, muita aprendizagem. Eu milito, mas eu nunca tinha visto deste ponto. E hoje só fui chegar nessa live porque a minha mãe ficou cega. Isso mostra que falta inclusão para todos. Com certeza, com certeza. Sim, É, porque quando a gente fala numa sociedade acessível, não é um espaço acessível para pessoas com deficiência, né, Isa? É um espaço, a cidade acessível para todos. Porque se é acessível para mim, se é acessível para a Isa, se é acessível para a fulana, é para todos. com certeza, Todos temos que ter as mesmas condições de acesso. Isso é uma sociedade equânime, né? com certeza. A gente, é claro que lutar por mais acessibilidade é legítimo quando a gente conhece alguém com deficiência, ou quando a gente tem alguém na família, ou por sermos pessoas com deficiência. Mas eu acho que falta as pessoas reconhecerem que a deficiência ela tá aí para qualquer pessoa ao longo da vida. Tanto porque todo mundo
né, a maioria vai envelhecer e a velhice ela causa limitações, então muitas pessoas podem vir a se tornar pessoas com deficiência. Quanto em relação a fatalidades, né? Assim, você não conhece agora uma pessoa com deficiência, mas você pode vir a conhecer. Então, vamos trabalhar nisso desde agora, né? Desde a base. Tu sabe, Isa, que esse discurso das pessoas de não tinha me dado conta, me dei conta quando eu fiquei cadeirante, me dei conta quando te conheci, Fernanda, me dei, sabe? Gente, que mundo que essas pessoas vivem? Esse discurso para mim, Isa, já está extremamente ultrapassado, sabe? Extremamente. A gente não vive mais. Se fosse há 20 anos atrás, quando realmente as pessoas com deficiência raramente saíam de casa, entendeu? Eu saía, eu já tinha deficiência, mas eu tinha uma outra condição, eu não era cadeirante e tal. Tinha uma outra situação, entendeu? Mas eu raramente via uma pessoa com bengala na rua, raramente via uma pessoa com cadeira de rodas na rua. Hoje em dia, sabe, isso tá tão mais comum e que bom, né, que se torne cada vez mais, que nosso lugar é na rua, nosso lugar é onde a gente bem entender, né, é onde Uhum. nós quisermos, mas esse discurso não me comove, mas eu não aceito, sabe? Eu acho que a gente tá a gente vive assim, ó. Se tu for pensar na questão LGBTQI+, tá anos luz lá na frente, entendeu? Uhum. Tem a questão da diversidade, do binário, não binário, da pansexualidade, das mulheres trans, homens trans, sabe? As pessoas conseguem, eu acho que é muito mais uma questão de interesse, Isa, do que realmente esperar. Tu espera saber que existe homossexualidade só quando tem um gay na tua família ou uma lésbica? Não, né? Tu sabe que existe homossexualidade, tu sabe que existe esse tipo de relacionamento. Então, por que tem que esperar alguém, sabe, ter uma deficiência na família para se dar conta, sabe? Então, para mim, isso não. Eu acho que é muito mais uma lógica de interesses, até porque a deficiência, ela é um. A gente ainda é muito subjugada, né, Isa? Extremamente subjugada. A gente não. As pessoas ainda dentro mesmo do movimento social, da militância, a gente percebe o quanto ainda somos invisibilizadas, sabe? Não é só na sociedade, é na militância também que tem isso. Então, assim, eu acho que é uma questão muito mais de interesse, sabe? Eu acho que cada pessoa que se interessou em estar aqui assistindo essa live, em estar assistindo as outras lives do Vidas Negras também, do coletivo Ellen Keller, eu acho que elas não estão esperando que tenha alguém com deficiência na família ou que seja amigo de alguém com deficiência, sabe? São pessoas que, é verdade, Uhum. né? Tem tanta gente diferente no mundo, vou ver qual é da questão da deficiência. Vou dar uma lida, vou dar uma olhada, sabe? Por que não a curiosidade? Mas não é aquela curiosidade desrespeitosa, mas a curiosidade do entender, de tu buscar, de tu tentar te informar, Sim, de tu dialogar, sabe? com certeza. Então, não tem que esperar, não é essa situação, a gente já está aqui, ó, É. muito adiante do esperar ter alguém na família. É, eu costumo falar E eu não estou que desvalidando a fala do Ramon, viu, Ramon? Por favor, não é uma coisa relativa a ti, é uma questão que eu tenho, assim, que eu entendo que não é dessa, que não precisa de ser dessa forma, na verdade. A gente não precisa esperar. Até porque eu não quero que ninguém da família de vocês tenha uma pessoa com deficiência. Não é fácil ter deficiência, gente. não, É se a gente difícil, pudesse escolher, é cansativo, é exaustivo. Eu preferia estar agora fazendo uma corrida, mantendo a minha forma, mas não é não é uma questão de escolha. E eu também não desejo para ninguém, porque não é legal, não é bom, né? O fato da gente estar melhor resolvida, da gente militar, não quer dizer que é um oba-oba, né, Isa? não é divertido militar, é necessário. Não, exatamente.
É divertido só porque a gente conhece outras pessoas legais, né? É isso sim. Mas a briga em si, ela dói. Mas em relação à solidão da mulher negra com deficiência, eu acho que ela também se dá muito, tanto mulheres negras, elas estão sozinhas porque os próprios homens negros, eles procuram mulheres brancas, e eu acredito sim que muitos homens com deficiência procuram mulheres sem deficiência para se relacionarem, né? E aí, já aconteceu comigo também, de eu falar que eu era uma mulher negra, e aí a pessoa falar, tipo assim, ah, nossa, não imaginava, eu achava que você era branquinha, achava que você era. Eu sou alta, né? Eu tenho 1,70 m, e aí, Aham. ai, nossa, pela sua voz eu achei que você era mais baixinha, mais delicadinha. Quê? Sabe? Ainda fica no imaginário, né? Porque a gente ainda tem que dar conta do imaginário dos machos, né, Isa? Tem mais isso. Então a Do que eles solidão, ela pensam e a existe. gente tem que dar conta. Sim, a solidão ela existe sim, não dá para negar que ela não tá aí, né? Quantas vezes nós somos colocadas de lado, somos preteridas, né? Igual a gente está falando tantas vezes. Uhum. Então, Quantas vezes tu já não foi convidada para uma festa, né? Quantas vezes tu não pôde ir pra praia? Quantas vezes não pôde ir numa viagem? Quantas vezes não pôde ir para um hotel que todo mundo ia? Nossa, são inúmeras situações de solidão, né, Isa? Que a gente vivencia. sim, eu acho que eu não, talvez em relação à deficiência, e aí, né, você já me contou que isso acontece com você, a deficiência ela acaba mascarando também outras características, né? Então, a partir do momento que as pessoas descobrem que a gente tem uma deficiência, acabou. Para mim não importa se você é negra, se você não é, é só a deficiência. Então, a solidão ela se dá pela falta de acessibilidade, pela falta de reconhecimento enquanto mulheres, pela pela questão de sermos preteridas, pelos espaços não estarem adequados para nos receber e pela falta de representatividade. Nós não temos espelhos, né? Assim, pessoas iguais a nós ao longo da vida são muito raras. Aqui, ó, deixa eu ler uma mensagem da a Caro. É que o Insta tem uns nomes das pessoas muito estranhos, né? Onde é que tá, Jesus? Caro. Ah, Caro. Perdi. Tá, mas em Caroeng entrou também. Autista e mãe. Autista e mãe é a Lu? Tem a Gabi e Não, tem a né? Lu. Talvez seja a Lu, não sei. Tá. Mãe autista? Ela. Não, autista e mãe. Ah, tá. Ah, Ela é mãe autista, né? Ela colocou aqui, inclusive podemos ser pessoas com deficiência e LGBT, exatamente. Nós temos várias intersecções, né, Isa? E aí ela colocou assim como eu sou uma mulher preta e autista. As identidades não são fixas. Aí o Júnior, não, JP Coledan, é o João Paulo, é meu uhum. amigo, colocou que aula. E o Ramon colocou. O Ramon entendeu que não era pessoal. Que Ah, que bom, bom. Ramon. O Ramon disse tranquilo demais. Você está certíssima. A questão é essa mesmo. Como essa pauta é pouquíssimo discutida e como estamos atrasados como seres humanos. A gente está atrasado como ser humano para tanta coisa, né? Nossa Senhora. Nossa, para muita coisa. Mas eu acho que só o fato da gente estar falando desse tema já mostra, né? E de eles estarem nos assistindo, já mostra que há um interesse, né, Isa? Com Que a gente certeza. está dando um passinho adiante nessa escala evolutiva, né? Embora a gente esteja num contexto que não nos propicie isso,
a gente é como se a gente estivesse exatamente nadando contra a maré o tempo inteiro. Se- Infelizmente, essa atual Sim. conjuntura faz isso. Eu acho que as pessoas que querem buscar conhecimento, evoluir nesse sentido de conhecer mais, né, a diversidade e buscar conviver, elas conseguem, porque informação tem. Se você procurar na internet, você acha aí um mundo de informações sobre deficiência, você acha história. Eu falo que falta microfone, porque gritando a gente tá, mas falta a gente para ouvir, né, o que a gente está falando. Mas quem quer continuar nessa posição aí de não avanço, continua, porque eu estava estudando sobre história das pessoas com deficiência outro dia. E aí estava falando lá que em Uhum. Roma as pessoas com deficiência elas eram atiradas no rio, elas De eram penhascos, né? descartadas e tal. Gente, a pandemia ela descarta pessoas com deficiência tanto quanto lá em Roma, porque se a gente é preterida enquanto nessa situação de calamidade, né, de questão de saúde pública, se a gente é deixada aí, né, para morrer, infelizmente, esse descarte ele está perpetuando desde a Roma antiga, desde a Grécia, enfim, não avançamos nesse sentido ainda, né? Se pensa na pessoa com deficiência como o corpo menos vivível ainda, né? Muito. É muito. A pandemia ela trouxe muito, né, Isa? E é difícil a gente não trazer essa fala e contextualizar, né? Tanto na nossa atual, no nosso atual contexto social e político, né? Quanto essa calamidade, né, que a pandemia nos trouxe. E hoje a gente sabe que já tem dados, né, de que o maior número de pessoas que morreram com o Covid foram pessoas negras. Então, e se a gente conseguisse fazer esse filtro, que infelizmente não tem notificação, né, de deficiência, um grande número seriam pessoas negras com deficiência e mais possivelmente mulheres negras com deficiência, né? Que são as mulheres que não pararam de trabalhar, que foram as mulheres que não deixaram de. A gente teve o caso aquele do menino, né, que morreu lá porque a mãe era negra e tinha que ir passear com o Sim, cachorro da patroa, né? sim. Então, assim, essas grandes tragédias que acontecem, elas dão, é como se fosse assim, de uma forma pejorativa, né? A cereja do bolo, né? Da Com desigualdade. certeza. Com certeza. Nossa, Sim, tu acha que não acontece? Então toma. Aí vão lá e acontece uma tragédia como essa, sabe? E segue acontecendo quantas outras, né? com Quantas certeza. quantas companheiras nossas, né, Isa, hoje que perderam familiares que possivelmente eram seus cuidadores ou que eram seus cuidadores que perderam companheiros para o Covid e hoje vivenciam essa solidão Sim. sem ter uma rede, sem ter uma política de cuidado, sabe? Que infelizmente a gente não tem no Brasil, mas tá, quem quiser pesquisar, pode olhar lá, tem tá em tramitação. Eu não lembro o número agora, depois até dá para tentar colocar a política do cuidador, né, Isa? Porque a gente não tem isso, sabe? A gente fica jogado ao léu. Sim. Então, são inúmeras questões assim que vão que vão permeando a nossa vida e a nossa existência, né? E até tem toda. E a gente, né, Isa, eu não sei se acontece contigo, mas comigo tem muita questão assim de também aquela coisa do raivosa, não é muito Uhum. brava, sabe? Ah, mas assim, ó, tenta viver um contexto que a gente vive e depois tu me diz se tu vai continuar rindo para todo mundo. Porque é muito difícil, sabe? A Não dá gente para tem que estar lidar sorrindo em com qualquer situação, né? situações. Nossa, a gente lida com situações tão ainda novinha, né, Isa? Eu tenho 39 anos. É muito difícil. Eu espero que com 39 tu esteja sorrindo, não esteja meio amargurada que nem eu. Porque eu tô muito injuriada da vida, né? Mas é muito complicado, sabe? E aí tem mais isso, tá sempre amarga, tá sempre reclamando.
Nossa, são muitas coisas. A mãe autista é a mãe, o nome dela é Sabrina. Ah, O Samuel Rufino entrou, a Fono Laís Porto escreveu: essa live precisa ficar salva, tá incrível. vou Ingrid salvar. entrou, a Carol Bastos escreveu: faça um curso sobre desmistificação da deficiência. E um termo que nunca entendi é idiota. E agora sei que a origem é a deficiência. Somos educadas para odiar a deficiência. Ai, a Carol é minha best friend. Eu amo ela. Arrasou no comentário, Carol. Exatamente. É. Capacitismo, ele tá aí também para fazer a gente entender o quanto a questão da deficiência ela é colocada como algo condenável, né? Usar a deficiência como xingamento, como algo para diminuir alguém, então chamar de surdo, de cego, de retardado, isso tudo são manifestações do capacitismo, né? Mas Isa, que nem assim, teve uma situação do carnaval, que foi um cara, eu não lembro se ele ficou com uma mulher que tinha nanismo, ou se ele ficou com uma mulher que era cadeirante. E os amigos filmaram e virou tipo meme, entendeu? Nossa, Porque era tipo assim, ai, não perdoa nem a. Eu acho que ela era cadeirante. Ai, não perdoa nem a cadeirante. É tipo assim, nossa, que sem merda que ele comentário, tá, entendeu? sem Porque comentário. ficou até com ela, sabe? Então, tu vê assim, e isso é um capacitismo, nossa. A Total. gente tem que avançar muito ainda, né? A gente tem avançado bastante com a questão do racismo, por isso que a gente sempre fala, né, Isa? A luta é antirracista e é anticapacitista, Com certeza, porque elas têm que andar juntas, com certeza. porque é muito complicado, sabe? Não adianta É uma luta. abraçar só uma causa, só uma pauta, né? Ô Fê, nossa conversa ela é interminável 51. e eu É. preciso salvar essa live maravilhosa. Então, se você tiver alguma consideração final, onde as pessoas podem te encontrar também, se quiser falar. Para mim, assim, quem quiser continuar trocando ideia, pode mandar mensagem aqui no Movimento ou no meu Instagram, que é o Olhar Cotidiano, @Olhar Cotidiano _. E você, Fê? O meu Insta é Fevicari, F-E-Vicari, que é meu nome. Quem quiser conversar, trocar uma ideia também, né? Nos encontrem no Coletivo Feminista Sim, Helen Keller, né? sim. E sigam lá nossa página também. Acompanhe o Insta do Olhar Cotidiano da Isa, que é maravilhoso. Ela é incrível. Ah, Eu admiro horrores a Isa. somos do. É Sabe que recíproco. nossa, eu fico chocada assim contigo. Eu fico super feliz de ter te encontrado. Essas são as alegrias da militância, né, Sim, Isa? sim. E não esperem, gente, não esperem ter alguém com deficiência, um amigo, não esperem ter um familiar. Dialoguem, conversem, pensem nos seus espaços de uma forma que acolha toda a diversidade. Pensem nos cursos, seminários, nas aulas, de uma forma que acolha o maior número possível de pessoas e conversem conosco, não tem problema nenhum. Não tem que ter A medo. Cris a Cris Kane está aqui com a gente também. Acompanha a página da Cris Kane, ela é audiodescritora. Ela está com Sim, um curso agora para redes sociais, então é bem massa. Não dá para dizer que não tem onde procurar informação, né, com Isa? certeza. Então, é isso. Foi um prazer enorme. Eu agradeço o convite e dobradinha contigo é só me chamar, viu, Isa? Vamos juntas sempre. Obrigada. Obrigada, gente. Gente, vou salvar aqui a live, tentar, né? Espero que dê certo. Obrigada também Vai por sim. terem cedido esse espaço para a gente trocar essa ideia. Um beijo. Beijo. Maíra, salva aqui para mim.